Saudações nerds e amantes da tecnologia. Estranharam a voz? Hoje, decidi dar folga para o Antônio, que é a nossa inteligência artificial que narra os vídeos para vocês. Deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Jean-Pierre, mas podem me chamar de Hydra, e isso é um papo para outro vídeo bem mais à frente. Hoje, serei eu o comandante desta viagem, e vamos embarcar em uma fascinante jornada pelo mundo do Bitcoin, a criptomoeda que desafiou todas as expectativas e conquistou o coração dos entusiastas de tecnologia e finanças em todo o mundo. Desde seu surgimento em 2009, o Bitcoin tem sido uma verdadeira montanha-russa de inovação, volatilidade e revolução. Neste vídeo, vamos explorar sua história, analisar seu comportamento ao longo dos anos e descobrir o que fez desta moeda digital uma força a ser reconhecida por todo o mundo. Então, preparem-se, nerds, para uma viagem pelo Bitcoin que irá expandir seu conhecimento e despertar sua curiosidade sobre o futuro das finanças. Sem mais delongas, vamos começar nossa viagem, logo após a vinheta. Há quase 15 anos, chegava ao mundo a solução para o enfrentamento de crises econômicas que trouxe em sua essência uma fórmula capaz de combater a depreciação do seu patrimônio e do seu poder de compra causado pela inflação exagerada, gerada pela irresponsabilidade dos governantes em todo o planeta. Vista por muitos como a única solução capaz de garantir proteção patrimonial, o Bitcoin ao longo do tempo tem se provado um ativo de altos e baixos, e a sua história começa agora. A trajetória do Bitcoin, que tem o seu código ou ticker denominado BTC, é permeada de diversos enigmas. A primeira criptomoeda do mundo foi lançada no dia 31 de outubro de 2008, porém teve o seu primeiro bloco, que é o nome dado ao arquivo com as informações sobre as transações, só foi minerado no dia 3 de janeiro de 2009. O bloco foi denominado Gênesis, e nesse bloco foi minerado o primeiro lote contendo 50 unidades de Bitcoin. Logo à frente, falaremos sobre o que é mineração. Esse bloco foi minerado por Satoshi Nakamoto, pseudônimo do criador da maior criptomoeda do mercado. Esse bloco só foi gerado por causa da transação realizada por Satoshi Nakamoto para Ralph Finney, na qual ele destinou 10 bitcoins. O interessante é que as 50 unidades mineradas neste bloco jamais foram utilizadas até então. O Bitcoin, criado em 2008 por uma pessoa ou grupo de amigos sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, é a primeira criptomoeda do mundo e representa um avanço significativo na forma como entendemos e utilizamos dinheiro digital. O Bitcoin serve como uma forma de dinheiro digital descentralizado, com várias funções que tornam possível transações seguras e sem a necessidade de intermediários financeiros. Vamos explorar as principais funções do Bitcoin, como sua blockchain funciona e como o sistema peer-to-peer, ou P2P, opera. O Bitcoin serve como meio de troca, permitindo que as pessoas realizem transações diretas entre si. Pode ser usado para comprar produtos e serviços online, ou em estabelecimentos físicos que o aceitem como forma de pagamento. O Bitcoin também é considerado uma reserva de valor, semelhante ao ouro. Muitos investidores o veem como uma maneira de preservar seu patrimônio em meio à inflação e incertezas econômicas. Embora ainda não seja amplamente utilizado como unidade de conta para preços e salários, o Bitcoin tem potencial de servir como uma unidade de medida em transações comerciais. A blockchain do Bitcoin é o livro razão público e distribuído que registra todas as transações da rede. Aqui está como funciona. As transações do Bitcoin são agrupadas em blocos, que são como páginas em um grande livro de registro. Cada bloco contém um conjunto de transações. Mineração. Para adicionar um novo bloco à blockchain, os mineradores, pessoas ou grupo de pessoas que dedicam poder computacional para resolver problemas matemáticos complexos, competem para encontrar uma solução para um problema criptográfico. O primeiro a encontrar a solução valida o bloco e o adiciona à blockchain. O processo de mineração envolve a realização de cálculos intensivos, o que garante a segurança da rede. Esse sistema é conhecido como prova de trabalho e requer um esforço computacional significativo. A rede Bitcoin é mantida por um sistema de consenso.
A maioria dos mineradores deve concordar com as regras da rede para que uma transação seja considerada válida e incluída na blockchain. A rede P2P é a espinha dorsal do Bitcoin e permite que os usuários enviem e recebam transações diretamente sem a necessidade de intermediários. Aqui está como funciona. Os nós da rede Bitcoin são computadores que executam o software do Bitcoin e mantêm uma cópia da blockchain. Eles se comunicam entre si para transmitir transações e blocos. Os usuários do Bitcoin possuem carteiras digitais que contêm chaves criptográficas. Essas chaves são usadas para assinar transações e provar que o usuário é o proprietário dos Bitcoins a serem gastos. Quando um usuário cria uma transação, ela é transmitida para os nós da rede, que a propagam para outros nós. Isso garante que a transação alcance todos os cantos da rede. As transações são validadas pelos nós e mineradores antes de serem adicionadas à blockchain. Isso garante a integridade das transações e a prevenção de gastos duplicados. Em resumo, o Bitcoin é uma criptomoeda revolucionária que serve como meio de troca de reserva de valor e unidade de conta. Sua blockchain descentralizada e a rede P2P garantem a segurança e a confiabilidade das transações. Através do processo de mineração baseado em prova de trabalho, o Bitcoin mantém a integridade da sua rede. No entanto, é importante notar que o Bitcoin também enfrenta desafios, como escalabilidade e questões regulatórias em diferentes jurisdições, que continuam a ser debatidos e abordados pela comunidade e pelos desenvolvedores do Bitcoin. No hash do bloco Gênesis, você encontra o título do artigo da edição britânica do The Times: Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Traduzindo, chanceler à beira do segundo resgate para os bancos. O relato de que Alistair Darling, que à época ocupava o cargo de chanceler do Exército do Reino Unido, considerava um segundo resgate para os bancos do Reino Unido, foi um fator determinante para que Satoshi Nakamoto criasse a moeda. Talvez essa tenha sido a maior motivação para que Satoshi Nakamoto colocasse em prática o seu plano de tentar salvar a economia global, que à época era totalmente refém das atrocidades causadas pela má gestão das instituições financeiras irresponsáveis e de atitudes tomadas pelos governos na tentativa de salvar o erro causado por estas instituições. Para entender o motivo, faremos uma regressão no tempo para conhecer o real motivo de uma das maiores crises econômicas de toda a história. O ano era 2007. O Ocidente ostentava uma inflação controlada, baixas taxas de juros, e o desemprego era um mero índice pífio para a análise dos economistas da época. Enfim, um crescimento econômico que parecia nem olhar para o retrovisor. Nem as guerras travadas no Oriente Médio e o terrorismo internacional que assombrava o planeta no início dos anos 2000 foram capazes de conter o otimismo geral no sentido cotidiano, fazendo com que as lições aprendidas com a grande recessão de 1930 caíssem no esquecimento da população norte-americana. Qualquer coisa que acontecesse não importava, o assunto era somente um: comprar o seu imóvel. Nunca foi tão fácil o sonho de obter a sua casa própria. O que era o slogan de uma nação no início dos anos 90 acabou se tornando um pesadelo. Estados Unidos, Irlanda, Espanha, vários países envolvidos até o pescoço de forma direta e indireta em um mercado que se afundava a cada minuto que se passava. Independente de onde quisesse obter o seu imóvel, o crédito estava lá, disponível para você, mesmo que você não tivesse uma renda ou uma segurança profissional capaz de dar garantia de que a dívida seria paga. O nome dado a esse tipo de concessão de crédito era subprime, e a oferta desse tipo de dívida cresceu no início dos anos 90, e a partir de 2001 decolou em um ritmo acelerado. Com a facilidade da obtenção de subprime, a procura pela casa própria aumentava, o que acarretou de forma lógica na valorização dos preços dos imóveis. Esse fenômeno obrigava as instituições financeiras a oferecer créditos em condições ainda mais favoráveis para que continuasse a prospecção de novos clientes. A redução de juros era cada vez mais constante e atraente. A estratégia das instituições era oferecer juros mais baratos nos primeiros meses, elevando o risco dos compradores não honrarem os pagamentos, e isso de fato ocorreu. A inadimplência em cadeia ocorreu de forma natural, resultando na hipoteca do imóvel. Hipoteca nada mais é do que a garantia do empréstimo
ser o próprio imóvel, ou seja, você assinava um contrato de empréstimo com o banco com a intenção de pagar todas as parcelas de uma casa, e se você não conseguisse honrar os pagamentos, o banco tomava o seu imóvel, ainda sob a sua propriedade, colocava uma plaquinha de venda na propriedade que um dia foi sua. Só para você ter uma ideia, os preços dos imóveis cresceram tanto que no início dos anos 2000, o valor médio de um imóvel nos Estados Unidos era de cerca de 165,3 mil dólares, 38% maior que em 1991. E em 2007, chegou a bagatela, pasmem, de 257,4 mil dólares. Em 7 anos, um salto de 56%. O subprime não funcionava mais. A última tentativa foi refinanciar o empréstimo com novas taxas, uma espécie de taxa híbrida, mas não dava mais para maquiar a real situação. Todos sabiam que esses empréstimos não eram mais viáveis. Em 2006 foi dado o start da crise. Com o número elevado de inadimplentes, o não pagamento das parcelas começou a afetar a saúde geral do mercado imobiliário. A subida dos preços dos imóveis encontrou seu topo no segundo trimestre de 2007 e iniciou o efeito chamado cisne negro, que é dado a quedas elevadas de preço por algum ativo. Foram 2 anos de recessão até o primeiro trimestre de 2009, quando a média de preço dos imóveis chegou a 208,4 mil dólares, uma queda de quase 20% em relação ao maior valor registrado em 2007. E assim, tivemos a morte do modelo subprime, ou modelo de hipotecas. A crise causou uma reação em cadeia, obviamente, já que havia ligação entre a valorização do setor imobiliário e toda a economia. O não pagamento dos devedores presos à hipoteca não eram suficientes para quitar as dívidas com os bancos. O efeito dominó do subprime causou a crise dos foreclosures, ou retomada dos imóveis. Cerca de 10 milhões de americanos perderam seus imóveis entre 2007 e 2016. A crise atravessou o Atlântico e chegou à Europa, já que o subprime não era uma exclusividade norte-americana. Eles eram ofertados a outros países em forma de título, ou seja, eram transformados em commodities numa estratégia das instituições norte-americanas de captar mais recursos e obter liquidez. Vários bancos na Europa anunciaram congelamento de recursos. O francês BNP Paribas, por exemplo, anunciou em 9 de agosto de 2007 que 1,6 bilhões de euros, cerca de 2,2 bilhões de dólares, estavam congelados em fundos. O mercado sofreu um choque de liquidez e as bolsas na Europa começaram a cair. Em poucas horas, a Bolsa de Londres registrou a maior queda desde 2003. Os bancos na Europa começaram a sentir os efeitos. O Northern Rock do Reino Unido, um dos principais fornecedores de hipoteca do país, estava afogado no mercado de títulos do setor imobiliário. E é aqui que nós começamos a voltar ao bloco Gênesis do Bitcoin. Os bancos começaram a pedir e obter ajuda financeira do Banco Central da Inglaterra. Com a ajuda financeira revelada por Robert Peston, da BBC News, no dia 13 de setembro de 2007, os correntistas não esperaram nem 24 horas, foram correndo para suas agências sacar seus valores do banco. Em um único dia, foram realizados saques na ordem de 1 bilhão de libras da instituição. Nesse dia, as ações do Northern Rock despencaram cerca de 32%. O Northern Rock acabou sendo nacionalizado pelo governo britânico. O ano de 2007 teve o seu final totalmente conturbado. Esse período foi denominado Credit Crunch, ou esmagamento de crédito, pois o grande problema era a redução de dinheiro disponível no mercado global. Bancos envolvidos no mercado de securitização das hipotecas foram fortemente afetados. O Bear Stearns quase chegou à falência. Isso só não ocorreu porque houve a compra da instituição pelo banco JP Morgan, por 236 milhões de dólares. Esse valor representava 10% do valor real da instituição. Esse foi um indicador fortíssimo do momento mais delicado da crise. Uma epidemia econômica estava começando e a doença era a falta de liquidez nos bancos. Financiadores imobiliários sofreram com a crise. Ainda em 2008, o governo americano decidiu resgatar as duas maiores do país, a Freddie Mac e a Fannie Mae. Segundo George W. Bush, o então presidente,
O risco que eles enfrentavam era inaceitável e por isso o governo simplesmente decidiu injetar 100 bilhões de dólares em cada uma delas, o maior resgate corporativo da história. Com essas ações, a situação até melhorou de forma esporádica o andamento econômico com as altas nas bolsas globais, porém o crescimento econômico forçado de forma artificial, com a injeção de dinheiro sem o acompanhamento da produção, resultou simplesmente em um retorno da crise, só que dessa vez 10 vezes mais agressiva. 15 de setembro de 2008. O Lehman Brothers, quarto maior banco dos Estados Unidos, quebrou e, após o governo americano recusar o resgate, a instituição faliu. Após a falência do Lehman Brothers com uma dívida de 613 bilhões de dólares, as bolsas começaram a despencar imediatamente. Dow Jones, S&P 500 e o Nasdaq. Horas antes, as bolsas na Europa haviam fechado em queda de forma geral. A decisão provocou a maior queda do índice Dow Jones da história em pontos, 777,68 pontos, um derretimento mais acentuado que o visto logo após os atentados de 11 de setembro de 2001. Após isso, começamos a presenciar a criação de pacotes de proteção às instituições bancárias. Na Inglaterra, por exemplo, vimos pacotes de ajuda aos bancos e a nacionalização parcial dos bancos. O governo injetou cerca de 500 bilhões de libras para os pacotes. Redução de taxa anual de juros era comum, e na própria terra da rainha tivemos a redução de 5% para 0,5%. E adivinhem, isso poderia dar certo? Não, né? Com os juros praticamente zerados, o Banco da Inglaterra anunciou a medida de flexibilização quantitativa, uma estratégia de estímulo monetário com o objetivo de injetar recursos na economia. O plano era o seguinte: o governo recompra antecipadamente títulos da sua dívida junto aos bancos, injetando assim em larga escala o dinheiro que as instituições precisavam. 75, 50, chegou a injetar até 200 bilhões de libras, de março até dezembro de 2009. Resultado da brilhante ideia, o PIB do Reino Unido despencou 4,25% em 2009. A epidemia foi se espalhando, a zona do euro sofreu um impacto histórico. Países menores da Europa, como a Islândia, foram extremamente prejudicadas, já que estavam extremamente envolvidas nos títulos do setor imobiliário, o que resultou em um impacto de quase 10% negativos no seu PIB. Países como Espanha, Alemanha, França, Itália, Portugal, Grécia viveram dias conturbados graças a um simples erro: acreditar em promessas inexequíveis. A capa do The Times, exposta no bloco Gênesis por Satoshi Nakamoto, transparece uma crítica muito profunda ao sistema monetário. A raiz da crise financeira estava na oferta de produtos sabidamente ruins que eram elencados como sendo de alta qualidade vendido pelos bancos. Satoshi Nakamoto mostrou ao mundo que sua ideia combateria de forma eficaz os efeitos da inflação, crises e garantindo a independência e a soberania do indivíduo em relação a governos e bancos centrais. E para exemplificar essa conclusão, podemos avaliar a valorização do Bitcoin em relação aos últimos 15 anos. O Bitcoin é o melhor investimento da história, e isso não sou eu que estou falando. Isso foi apontado pelo Bank of America, apenas o segundo maior banco do mundo com um market cap de 231,52 bilhões de dólares segundo a Forbes. Em menos de 20 anos, o Bitcoin é o ativo que mais valorizou. Desde o seu lançamento, quando valia apenas 0,03 centavos de dólar, até o momento da gravação desse vídeo, o ativo estava cotado a 26.500 dólares. A sua fórmula é o seu chamariz para atrair grandes empresas e instituições tais como Tesla, MicroStrategy, Wells Fargo, JP Morgan, BlackRock, entre outras. Países já regulamentaram e outros países já estão em processo de regulamentação para que as criptomoedas sejam reconhecidas como ativos, moedas de pagamento ou moeda legal. Em outubro de 2021, vimos os Estados Unidos anunciar o primeiro Exchange Trade Fund, ou ETF, ligado ao Bitcoin. Por outro lado, a Alemanha reconheceu em março de 2018 o Bitcoin como uma moeda de pagamento,
Além disso, o país isenta o Bitcoin e outras criptomoedas de imposto sobre ganho de capital. E ainda garante a isenção do investidor que queira trocar fundos por criptomoeda ou fiat, e que também tenha isenção do pagamento de impostos. Em junho de 2018, a União Europeia aprovou uma lei que permite que fundos possam alocar até 20% do patrimônio em Bitcoin e Ethereum, a segunda maior criptomoeda. Mas isso é papo para outro vídeo sobre Ethereum que eu ainda vou escrever. Na Suíça, o parlamento aprovou uma estrutura regulatória para criptomoedas e blockchains, e tem a Autoridade Suíça de Supervisão dos Mercados Financeiros, a FINMA, como sua agência reguladora. Na Espanha, o Banco Central disponibilizou um formulário para o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que querem operar criptomoedas. Já os bancos foram autorizados a oferecer a compra e venda de ativos digitais aos seus clientes. Também tivemos outros países que já aderiram às criptomoedas, tais como Canadá, Estônia, Bermudas e Coreia do Sul, que também já regulamentaram as criptomoedas. No Brasil, tivemos o marco legal das criptomoedas que entrou em vigor no dia 20 de junho. A legislação cria um regime de licenças para corretoras, além de estabelecer penas mais duras para crimes ligados aos ativos digitais. O Banco Central foi designado como regulador do setor com o apoio da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. El Salvador ficou marcado na história como a primeira nação a transformar o Bitcoin em moeda legal do país. Com isso, as empresas são obrigadas a aceitar Bitcoin. O objetivo do presidente Nayib Bukele, ou Nayib Bukele, é incorporar na população o hábito de utilizar o Bitcoin como dinheiro, comprando no supermercado, na farmácia, etc. Queda aprovada a lei de Bitcoin. Além desse fato histórico, o presidente anunciou a construção de uma cidade, a cidade do Bitcoin, conteúdo para outro vídeo. Essa cidade tem o intuito de promover o Bitcoin e está planejada na região leste do município de La Unión. A matriz energética da cidade será geotermal oriunda de um vulcão livre de qualquer imposto, com a exceção do imposto sobre valor agregado. O que parecia ser uma loucura, ou algo que facilmente seria desdenhado por qualquer pessoa, tomou proporções extremamente gigantes. Todo dia 22 de maio é comemorado o Pizza Day, ou o Dia da Pizza, que hoje trata-se das duas pizzas mais caras já produzidas na história. Em um fórum de Bitcoin chamado Bitcoin Talk, Laszlo Hanietz, um programador da Flórida, criou uma publicação. Ele escreveu o seguinte: Eu vou pagar 10.000 Bitcoin por duas pizzas, tipo duas grandes, de forma que sobre algo para o dia seguinte. Eu gosto de ter pizza sobrando para mordiscar depois. Você mesmo pode fazer a pizza e trazer até a minha casa, ou comprar de um lugar e pedir a entrega, mas o que eu quero é comprar comida em troca de Bitcoin, assim eu não tenho que pedir ou preparar. É tipo pedir uma bandeja de café da manhã em um hotel ou algo do tipo, eles levam algo para comer e você fica feliz. Eu gosto de coisas tipo cebola, pimenta, linguiça, cogumelo, tomate, pepperoni, etc. Coisa padrão, sem coisas esquisitas tipo peixe ou algo do tipo. Eu também gosto de pizzas comuns de queijo, que podem ser mais baratas de preparar ou comprar. Se você estiver interessado, deixe-me saber e nós podemos fechar um acordo. Grato. Laszlo. Laszlo obteve algumas respostas, algumas perguntando como poderia ser feita a transação, outras dizendo que o valor era muito baixo. Mas Laszlo, felizmente ou infelizmente, conseguiu comprar as pizzas. Assim, as duas pizzas foram compradas por 265 milhões de dólares na cotação de hoje. O Bitcoin, desde a sua criação em 2009 por um pseudônimo conhecido como Satoshi Nakamoto, tem sido um fenômeno financeiro e tecnológico que capturou a imaginação de investidores entusiastas da criptografia e observadores de mercado em todo o mundo. À medida que avançamos para o futuro, é inevitável especular sobre o que o destino reserva para essa moeda digital pioneira. O Bitcoin tem percorrido um longo caminho desde seus dias iniciais de obscuridade e uso predominantemente marginal. Hoje, grandes instituições financeiras como bancos de investimento e empresas de gestão de ativos começaram a abraçar o Bitcoin. A entrada de players institucionais no mercado de criptomoedas trouxe uma sensação de legitimidade, estabilidade e maior liquidez.
Isso sugere que o Bitcoin pode se tornar uma classe de ativos estabelecidos e uma parte mais integral do sistema financeiro global. A adoção do Bitcoin continua a crescer em todo o mundo. Países como El Salvador adotaram o Bitcoin como moeda de curso legal e outras nações podem seguir o exemplo. Além disso, a crescente conscientização pública e a aceitação de Bitcoin como forma de pagamento em empresas de todos os tamanhos são indicativos de uma tendência ascendente. No entanto, desafios regulatórios e de conformidade ainda precisam ser abordados para garantir uma adoção mais ampla e segura. O Bitcoin está passando por melhorias contínuas em sua infraestrutura e tecnologia subjacente. Atualizações como o Taproot e as melhorias na escalabilidade estão sendo implementadas para tornar o Bitcoin mais eficiente e escalável. Isso pode ajudar a resolver preocupações persistentes sobre a sustentabilidade e o desempenho da rede. Eventos globais como crises econômicas, inflação e incertezas geopolíticas podem influenciar o interesse e a adoção do Bitcoin. Muitos veem o Bitcoin como uma reserva de valor alternativa em tempos de instabilidade financeira, o que pode impulsionar sua demanda em momentos de crise. Em resumo, o futuro do Bitcoin é incerto, mas está repleto de potencial. À medida que a tecnologia, a regulamentação e a adoção continuam a evoluir, o Bitcoin poderia se consolidar como uma parte permanente e influente do cenário financeiro global. No entanto, desafios significativos e incertezas ainda persistem, e é importante acompanhar de perto esses desenvolvimentos para entender como o Bitcoin moldará nosso mundo nos próximos anos. Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, o Bitcoin representa um ponto de virada na maneira como concebemos e usamos dinheiro. Sua jornada até agora foi marcada por desafios, conquistas notáveis e, acima de tudo, resiliência. À medida que o Bitcoin avança para o futuro, uma coisa é certa: ele continuará a ser um catalisador de mudanças e um objeto de intensa discussão e pesquisa. O Bitcoin pode, de fato, tornar-se um componente central do nosso sistema financeiro, oferecendo benefícios como acesso global, segurança e eficiência nas transações. No entanto, essa jornada não será isenta de obstáculos. Questões regulatórias, tecnológicas e econômicas precisarão ser resolvidas. O equilíbrio entre inovação e conformidade será fundamental para o sucesso contínuo do Bitcoin. O cenário macroeconômico também desempenhará um papel crucial. O Bitcoin pode se tornar um refúgio seguro em tempos de turbulência financeira, mas também estará sujeito às flutuações do mercado e às dinâmicas globais. Portanto, sua evolução dependerá em parte de como a economia global se desenvolve. Em uma última análise, o futuro do Bitcoin permanece aberto à interpretação. Será moldado por uma combinação de fatores, incluindo avanços tecnológicos, ações regulatórias, adoção do mercado e eventos globais imprevistos. Os entusiastas continuarão a acreditar no potencial revolucionário do Bitcoin, enquanto os céticos permanecerão céticos. Independentemente de como o futuro se desenhe, o Bitcoin já deixou uma marca na história financeira e tecnológica. Ele inaugurou a era das criptomoedas e das blockchains, e sua influência perdurará por gerações. À medida que continuamos a observar seu desenvolvimento, somos lembrados de que o futuro é sempre incerto, mas é precisamente essa incerteza que torna o Bitcoin tão fascinante e emocionante. Gostaram do vídeo? Comentem aí se vocês querem mais vídeos como esse no canal. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com sua rede de amigos e nos ajudar a espalhar o melhor conteúdo. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, @nerdsimprodutivos, para ficar por dentro de mais novidades. Temos também um espaço para conversas no Discord, o link estará na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Que a Força Nerd esteja com todos vocês.